Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a Um Barril de Esquerda. Me chamo Pablo Henrique e vamos assistir a um vídeo de Jones Manuel. E dentro desse vídeo vocês vão descobrir o porquê de eu estar aqui hoje. Vamos lá. E vamos dar o play. Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Kim Kataguiri, Nicolas Ferreira e a liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, ontem eu soltei um vídeo. Isso aí, gente. Vamos lá apoiar esse canal que está crescendo. É um canal muito importante para o enfrentamento ideológico que a gente tem hoje. É uma batalha posta para nós que éramos de esquerdas, principalmente para nós que é de esquerda revolucionária. Charles Kirk e o cinismo de Thiago Braga, Nicolas Ferreira e do MBL. E ontem também eu soltei um fio no Twitter resumindo alguns casos de nazismo, fascismo, racismo e apologia do estupro praticado pelo MBL. Bota a foto aí. Gente, eu não uso Twitter, nunca usei Twitter. É relevante mesmo utilizar o Twitter? Tipo, para se inteirar politicamente ou é só treta de internet? Da minha perspectiva, eu acho só treta de internet, mas então vamos lá abrir esse debate público. Aí Maxwell do Fio no Twitter, tá lá, eles sentiram, eles estão putos hoje. Cara de Kiev acabou de soltar mais um vídeo me atacando, chorando, pedindo arrego. Vamos criminalizar o comunismo, meu Deus, eu não aguento mais apanhar dos comunistas. Estão sentindo na base, estão sentindo a pressão. E aí, o que é interessante? Veja, vamos lá. O que é interessante? A gente acabou de descobrir o limite da liberdade de expressão. Vocês lembram? Então não existe liberdade de expressão infinita? Que isso? Irrestrita? Uai, não era Nicolas Ferreira que defendia a liberdade de expressão e que não existe liberdade de expressão aqui? Né? Ele colocou uma peruca na cabeça e foi lá bancar a Nicole. Gente do céu. Mas vamos. Lembram que algum tempo atrás teve uma falsa polêmica sobre o crime de racismo praticado pelo Léo Lins, que ele foi condenado. E aí, essa mesma turma, MBL, né, o Para de Kiev, Renan Santos, Kim Kataguiri, Guto, Stefan Zacarias, Nicolas Ferreira, Thiago Braga, e esse bando lixoso, saiu todo mundo em defesa da tal da liberdade de expressão irrestrita, né, que pode cometer crime sim, pode ser nazista, pode ser racista, pode defender pedofilia, pode ser machista, pode defender LGBTfobia, pode tudo porque é a liberdade de expressão irrestrita. Vocês lembram disso? A gente até gravou um vídeo aqui na época no canal falando do caso Léo Lins. Aí, esse povo que era a favor da liberdade de expressão irrestrita, a gente agora descobriu o limite da liberdade de expressão, né? Agora descobriu o limite do humor. Não pode fazer piada, não pode fazer graça com a morte do Charles Kirk. Mas peraí, pô, vocês não eram a favor da liberdade de expressão irrestrita? Não foi o MBL que ficou divulgando fake... Mas tá, primeiramente aqui eu vou colocar meu posicionamento, que é não fazer graça com nenhum tipo de morte, não importa qual o campo político seja. Por causa que uma morte, um assassinato, ainda é um assassinato, né, gente? Então é algo que a gente precisa concordar desde o princípio. E a partir desse primeiro momento concordado, né, desse compromisso que a gente assume, e a partir disso,
a gente tem uma questão que faz com que não seja piada por causa que existe toda uma estrutura dentro do nosso sistema que favorece pessoas brancas. Fake news sobre a Marielle Franco quando ela foi assassinada, não foi o MBL? Não foi a extrema-direita que ficou fazendo isso? Não foi? Cadê? Acabou, né? O debate sobre liberdade de expressão irrestrita. Eu afirmo categoricamente que vocês, a extrema-direita, vocês do MBL, são cínicos. Vocês estavam há poucas semanas atrás para defender os crimes praticados por Léo Lins com um discurso de liberdade de expressão irrestrita e agora vocês já mudaram a chave. Agora não pode mais ser comunista, agora não pode mais fazer um debate revolucionário e tem que ser criminalizado, tem que ser preso, não é isso? O discurso muda muito rápido, né? Vocês são canalhas hipócritas demais. Mas a coisa, gente, fica ainda melhor porque o deputado desocupado Kim Kataguiri apresentou um projeto de lei que visa criminalizar o que ele chama de discurso extremista, né? Visa criminalizar o que ele chama de apologia. Eu conto pra ele ou vocês contam pro Nicolas e o Kim sobre discursos extremistas? Gente do céu, a demagogia é muito grande, muito grande, muito grande. E me surpreende muito, assim, ó, o eleitorado, as pessoas que escutam eles, que veem eles, que consomem conteúdo consumido por eles, né? E nem sei se dá pra dizer que eles fazem alguma coisa ali, né, ali dentro. Por causa que parece que é influências que tá lá no nosso Congresso. Mas enfim, e aí vocês que têm alguma proximidade, vocês que consomem o conteúdo deles, observam aquilo que eles falam, aquilo que eles fazem. Por causa que aí vocês vão ver falar isso no próprio discurso. Então, tiro no pé. E o terrorismo. E aí é muito curioso, né? Porque, veja, vários deputados da extrema-direita apoiaram o golpe do 8 de janeiro, inclusive apoiaram a tentativa de explodir o aeroporto de Brasília, né? Quando militantes bolsonaristas colocaram bombas ali. Aí, segundo o projeto do Kim Kataguiri... Depois é a esquerda que mata, né? É a esquerda que tá matando. É a esquerda que tá incitando estados de violência. É a esquerda que é violenta. Novamente, controle de narrativa. Se essa merda fosse aprovada, não vai, viu, gente? Fiquem tranquilos, não vai. Então tinha que criminalizar e prender os deputados bolsonaristas que apoiaram o 8 de janeiro e atos terroristas, como colocar uma bomba no aeroporto de Brasília. É isso mesmo? É esse o projeto? Essa é a ideia? Sabe? E aí o Kim Kataguiri, ele é tão cínico que o que foi que ele fez? Ele, para criar um tapeamento, né? O que ele fez? Ele colocou assim, não, criminalizar nazismo, fascismo e comunismo. Mas peraí. Então quer dizer que o Kim Kataguiri defende criminalizar o MBL. Porque se criminalizar mais o fascismo e o nazismo, o MBL vai ter que fechar as portas, né, gente? Porque vamos lembrar o seguinte, o próprio Kim Kataguiri, lá no Flow Podcast, na época que o Monark estava lá, o Kim defendeu abertamente que era errado criminalizar a existência de partidos nazistas na Alemanha. Ele defendeu que o nazismo deveria ser legalizado. Kim Kataguiri defendeu que o nazismo deveria ser legalizado. Bota aí, Maxwell, o videozinho na tela do Kim Kataguiri falando isso. Ao pesado. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Em seguida, Contra fatos não há argumentos. o mesmo Kim Kataguiri posta orgulhoso nas suas redes sociais uma foto, uma montagem, né, feita no Discord do MBL dele e a bandeira do fascismo japonês. Veja, o fascismo imperial japonês matou mais do que o nazismo. É conhecido, inclusive, pelos estupros em massa praticados como o massacre de Nanquim e pelas experiências com os seres humanos, né? Foi um grau de barbárie, de genocídio, de violência superior, inclusive, ao nazismo. E tá o Kim orgulhoso. Caso vocês quiserem saber mais pelo tema, comentem aí, ó. Mandem seus comentários.
com a bandeira do fascismo japonês. Bandeira essa que é tão ofensiva, que até países subordinados ao Ocidente, como é o caso da Coreia do Sul, não aceitam o uso da bandeira imperial fascista do Japão. E o Kim Kataguiri estava lá ostentando esta imagem. Então, E teve um caso recente na Marinha Japonesa aqui na nossa costa, que algumas pessoas postaram foto e eles estavam enaltecendo essa bandeira aí. Vou pesquisar a notícia e colocar em algum canto dessa tela. o projeto do Kim Kataguiri vai criminalizar o Kim Kataguiri, porque o Kim Kataguiri disse que era a favor de legalizar o nazismo, e o Kim Kataguiri postou nas redes sociais dele um vídeo ostentando a bandeira fascista japonesa como se isso fosse engraçado, como se isso fosse divertido. Aliado a isso, é curioso, né? Então, quer dizer que o MBL agora quer criminalizar discurso extremista, né? E para eles tem que criminalizar o nazismo, o fascismo e o comunismo. É isso mesmo? Maxwell, coloca aí na tela, por favor, a matéria do The Intercept, e o título é o seguinte: Tenho medo pela minha vida. Judeu ortodoxo e moderador de grupos de Kim Kataguiri deixa MBL alegando tolerância ao nazismo. Aí tá aqui na capa, né? O Kim Kataguiri, o Renan Santos, o Guto Stefan Zacarias, o Tara de Kiev e o resto aí da trupe que eu não conheço, não ligo o nome e a pessoa, né? Porque, enfim, é muita gente que não presta para você decorar a cara. E aí, Maxwell, desce um pouquinho e mostra o resuminho da matéria que tem no começo, os principais tópicos, e é isso aí, é o MBL, né? Então, é isso. Então, tolerância com o nazismo vai criminalizar o próprio MBL. O MBL está querendo criminalizar o MBL. Gente, ó, eu afirmo categoricamente que o MBL tem vários membros nazistas. O MBL já fez vários discursos de apologia ou relativização do nazismo e do fascismo, e que existem várias investigações, reportagens e trabalhos acadêmicos denunciando a convivência, a cumplicidade do MBL com organizações neonazistas. Me processe? Me processe? Para mim vai ser um prazer e uma honra sustentar isso no tribunal, tudo com provas documentadas. E isso aí é enfrentamento direto, gente. Isso daí é posição determinada. Eu tô aqui hoje, nesse exato momento, gravando esse vídeo, a partir do momento de uma desilusão política, então de achar que não ia dar, que a gente não ia transformar, que ia isso mesmo, principalmente depois que você vai lá e lê o último relatório da ONU, falando que a gente tinha mais ou menos uns 2 anos, 2024, que a gente tinha uns 2 anos aí para frear a questão de emissão de gás carbônico, gases de efeito estufa, mitigar, diminuir, fazer transição energética, transformar nossas cidades para cidades mais ecológicas, enfim. E a gente já estourou a cota há muito tempo da cota de 2025 de gás. A gente já está gastando a cota de 2026. E aí, vi uma pessoa falando sobre Revolução Brasileira. Revolução Brasileira. Não tem como você escutar um negócio desse e ficar parado. Ainda mais uma pessoa numa posição de destaque. E o melhor ainda, né? Eu ia falar pior, mas o melhor ainda, uma pessoa instruída, inteligente, que fala claramente de como solucionar as nossas mazelas enquanto classe trabalhadora. Não é que, que vamos, não. Um projeto político de desenvolvimento nacional. Vocês conseguem compreender isso? Um projeto de desenvolvimento nacional. Isso parte do princípio que troca o governo, troca o presidente, troca a caralha toda e continua esse projeto de desenvolvimento nacional.
Então, e aí? A gente vai ficar parado? Vamos ficar parado mesmo? Não, gente, não tem como, não tem como, não tem como. Vamos se organizar em classe, vamos se organizar em grêmios estudantis, em DCS, em movimentos sociais, movimentos partidários. Tá aí, gente, tá aí. Tá aí, a gente tá um ponto de inflexão da nossa realidade. E a gente não tem mais tempo. A gente não pode empurrar isso para gerações futuras. A gente não pode, por causa que não vai ter. Não vai ter. Então vou continuar aqui, né? Públicas, transparentes. Então vamos lá. O Tarad Kiev, no vídeo que ele soltou hoje, ele estava chorando, porque eu gravei um vídeo no meu canal, né? Precisamos de mais radicalismo político. Ele estava chorando, tá vendo? Ele defende mais radicalismo político, ele defende a revolução. Tarad Kiev, eu defendo a Revolução Brasileira. Eu defendo que a gente precisa de uma praxis política radical da classe trabalhadora para resolver problemas fundamentais do Brasil, para enfrentar, por exemplo, o cartel bancário e acabar com o endividamento de mais de 70 milhões de famílias brasileiras. Hoje, as famílias brasileiras consomem 30% da sua renda pagando dívidas, né, juntando juros e amortização. O Brasil tem um dos mercados bancários mais concentrados do mundo. A gente defende estatizar o sistema bancário e usar o crédito como uma ferramenta de planejamento para garantir complexidade produtiva e desenvolvimento do país. A gente defende isso mesmo. A gente defende uma reforma agrária radical, inclusive com a nacionalização dos solos, para fazer com que a gente pare de ter um modelo primário exportador que não produz alimento para o mercado interno, só commodity para exportação, que está fundamentado na destruição ambiental, na degradação, em queimadas, em poluição, em uso desmedido de agrotóxicos. A gente defende enfrentar o agronegócio. A gente defende enfrentar os bancos. A gente defende expropriar o capital. Agronegócio. A gente não consegue compreender, vou até me ajeitar aqui, a gente não consegue compreender a realidade política, econômica, social brasileira sem compreender o desenvolvimento agrário no nosso país. Vocês conseguem imaginar que em 1920, o mundo já era um mundo capitalista. O mundo já era capitalista. Um boom de desenvolvimento industrial. E o Brasil ainda tinha como sua principal economia era café, exportação de café. E sabe por causa que o café era esse boom aí grandioso? Enfim, gente, uma coisinha simples, né? Energia para os trabalhadores passarem 12 horas, 14, 16 horas trabalhando. E estamos falando de mulheres, estamos falando de crianças, enfim. Era para isso que o nosso café saía daqui para lá. Enfim, e enriquecia poucos, né? Política café com leite. Tem um vídeo muito interessante do Inteligência Limitada. Várias pessoas se juntam e falam sobre o surgimento do Estado brasileiro. É muito interessante o debate deles, o diálogo, na verdade. Recomendo vocês assistirem. Um estrangeiro que está aqui se apropriando das riquezas brasileiras, controlando setores estratégicos da nossa economia e faz, dentre outras coisas, com que o Brasil seja um país rico, um país petroleiro, mas que não usa o petróleo e seus derivados para desenvolver complexidade produtiva, e o brasileiro paga uma fortuna no carne de cozinha, no diesel, na gasolina e por aí vai. A gente defende. Vocês conseguem entender que na nossa Constituição os nossos recursos são nossos? Então, se toda a produção da nossa gasolina fosse nossa, desde o processo de extração, de refinamento e dos seus produtos e subprodutos, e todo o processo de construção das plataformas, logística e tudo mais é financiado com o nosso dinheiro, significa que o produto é nosso. É nosso.
Vocês não... Precisamos entender que o Estado, não esse Estado aí, né? Nossa, o atual sistema, não estou falando do atual sistema político brasileiro, mas assim, a partir do momento que a gente paga imposto, e esses impostos devem ser utilizados para, de formas estratégicas, desenvolver e melhorar a qualidade do povo brasileiro, do povo trabalhador, é disso que a gente está falando. Se todo o processo de obtenção de qualquer produto que é essencial para a nossa vida, é essencial para a nossa vida como sociedade atual, né? E uma delas é a energia, o combustível. Vou pegar só esse exemplo do combustível, né? Então, então é como se nós financiássemos tudo isso. A gente financia e o nosso lucro vem através do quê? Combustível barato, 100% nacional. Um etanol nosso. E só que não fica só aí, né? Por causa que a gente tem capacidade de obter tudo para nós e ainda vender o excedente. Então, ainda sobra dinheiro ainda para a gente investir em outras coisas, em educação, saúde, segurança. Bem, aqui a gente está falando de uma forma muito abstrata, né? O buraco é muito mais fundo, mas tenta fazer esse exercício mental. Não sei se vocês vão escutar, mas meu cachorro está aqui roncando do meu lado. Expropriar os monopólios estrangeiros. A gente defende ter uma política nacional, soberana e anti-imperialista para o uso das terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo e existe uma corrida do capital estrangeiro. Gente do céu, isso daí é coisa de... É a nova revolução. É isso daí. E... Enfim... Isso ainda vai ter muita coisa que vai acontecer em torno dessas terras raras. Muito, muito. Por causa que essas terras raras está relacionado ao que eu falei anteriormente sobre transição energética e reservatório de energia. Estamos falando da capacidade de guardar energia. Para se apropriar das terras raras do Brasil. A gente defende uma reforma. Tá? Não só energia, né? Vamos... Energia e desenvolvimento tecnológico. É tipo, você tem terra rara, você tem a faca e o queijo na mão. Aí a questão é, a gente vai ficar com o queijo ou com a faca? Bem, no Brasil a gente fica com o queijo ralado. Forma urbana e que a terra deixe de ser uma mercadoria nos grandes centros urbanos e a gente tem um verdadeiro planejamento urbano que garanta a mobilidade urbana, que garanta passe livre, que garanta transporte de qualidade e moradia para todo mundo, com cidades agradáveis, cidades que não sejam verdadeiros infernos urbanos. A gente defende a democratização da comunicação e da cultura, porque, inclusive, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, mais da metade não tem uma sala de cinema, não tem um teatro, não tem um museu, não tem um espaço de lazer. A gente tem um mercado. Bem, a primeira vez que eu fui em um cinema, eu tinha 22 anos. E só consegui ir por causa que eu me mudei para me fazer faculdade. Um processo bem difícil. E cinema popular ainda. Enfim, é uma história muito engraçada que eu convidei uma amiga e ela também nunca tinha ido no cinema. E, enfim, e foi para assistir Invocação do Mal. E fui eu, assim, né? E ela também. E na hora que foi começar o filme, ela falou: então, é minha primeira vez no cinema. E eu fiquei assim, puta que me pariu. Vou levar pra ver o filme de terror, mas foi fantástico, foi muito foda, foi muito bom. Cultural hiperconcentrado no Sudeste brasileiro, particularmente Rio e São Paulo, dominado pelo colonialismo cultural que não reflete a realidade do povo brasileiro e que está concentrado na mão de algumas poucas famílias que controlam, né, a produção cultural, a indústria cultural brasileira. A gente é radical mesmo, Tarad e Kevin, e muito orgulho disso. Eu teria vergonha de ter ido para uma zona de guerra para sediar a mulher. Aí eu teria vergonha, viu? Eu teria vergonha.
Eu teria vergonha de ter proferido a frase, elas são fáceis porque são pobres. Aí eu teria muita vergonha. Mas graças a Deus, minha mãe me deu uma boa educação, minha mãe me deu caráter, e eu jamais praticaria um absurdo desse, porque eu não sou canalha. Canalha. E quem faz isso é canalha. Veja, vocês estão passando recibo que vocês não aguentam mais o debate. Veja, a extrema-direita dominou as redes sociais e cresceu no debate público numa ofensiva de 2014 para cá. Começou, repito, uma virada. Estão perdendo espaço. Vocês estão perdendo o discurso. Veja, é fato notório que todo debate entre extrema-direita e esquerda radical, vocês estão levando um pau. Vocês estão apanhando, vocês estão passando vergonha. Estão passando vergonha. Ao ponto, inclusive, que o Kim Kataguiri supostamente era o melhor debatedor da direita brasileira. Era isso. Estão pegando fogo. Bem, de uma forma simbólica. Crise antes de debater comigo. Depois que debateu comigo, o Kim Kataguiri já não é mais o melhor, né? Ah, não, porque o Kim é muito técnico. O Kim é muito técnico. E o Jones fica dando lacrada. O Jones fica... Meu irmão, vocês estão perdendo. Vocês estão apanhando de mim. Estão apanhando do Humberto. Estão apanhando do Gustavo Machado. Estão apanhando do Chavoso da USP. Estão apanhando da Carol Sardassi. Estão apanhando de todo mundo. Vocês estão perdendo. Estão desesperados. E aí, gente, veja. O projeto de lei não vai avançar. Isso não vai andar no Congresso. Podem ficar tranquilos, isso é só cortina de fumaça. E aí eu faço a pergunta para você. Você que é de São Paulo, trabalhador de São Paulo. Você que é de Minas Gerais, trabalhadora de Minas Gerais. De verdade, qual é o problema da sua vida? Como é que tá a vida para você? A vida tá boa? Tá bom o transporte? Tá bom o emprego? Tá bom a saúde? Tá boa a educação? Tá boa a segurança? O saneamento básico? Fornecimento de água potável? Fornecimento de energia elétrica? A mobilidade urbana, você se sente seguro, sai nas ruas à noite, tem espaço de lazer, tem espaço de cultura. Reparem, o Kim Kataguiri e o Nicolas Ferreira são dois exemplos do que é a vagabundagem da extrema-direita. Os caras não têm projeto, não têm ideia, não têm proposta, não faz debate político nenhum para melhorar a vida do trabalhador. Gente, e é isso. E esse é o motivo de eu estar aqui, né? Eu sou classe trabalhadora, sou médico veterinário e, enfim, vamos sair da ilusão popular achar que médico veterinário ganha dinheiro, gente. Não é desse jeito. Trabalho 12 horas para ganhar R$120. R$120. Antes de vir para a faculdade eu ganhava R$120 trabalhando 8 horas no cabo da enxada. Meu tio estava postando na vaga de ajudante de pedreiro por 120. Eu sou médico veterinário, não estou querendo colocar aqui o juízo de sou melhor, sou pior, muito pelo contrário. Todas as profissões são importantes, deveria ter um salário básico universal, né? Enfim, que igualasse todas as profissões, por causa que a importância delas são iguais para a sociedade. São iguais. Mas dentro dessa atual sociedade, ela permite que isso ocorra. E é isso. E sabe por causa que ela permite que ocorra? Por causa que a gente não quase não tem direitos trabalhistas. Somos assegurados hoje em dia. Zafari, no Rio Grande do Sul, escala 10/1. 10/1. 10. Aí tu vai estudar o Brasil aumentou a quantidade de empregos. Empregos aonde? Carteira assinada? Não. Informalidade. Informalidade. E aí tu vem com um novo projeto. Qual o nome do projeto? Reforma administrativa. Reforma administrativa. Pesquise. Se o nosso serviço público já é
chateado com isso, gente. Enfim, mas vamos dar continuidade. A trabalhadora é o dia inteiro em rede social, lacrando, atacando o Brasil, defendendo o Brasil ficar de joelhos para os Estados Unidos e não tem projeto nenhum para dar respostas ao seu dia a dia, aos seus problemas diários, seus problemas cotidianos, para o que faz você sofrer. Por exemplo, neste momento, o setor da construção civil está reclamando do Bolsa Família porque ele está conseguindo contratar força de trabalho. Sabe quem não está conseguindo contratar força de trabalho? Não só a construção civil, o setor do grande varejo também, do supermercado. Sabe por quê? Porque o salário é muito baixo, porque é um salário mínimo numa escala 6x1, com várias violações de direitos trabalhistas, assédio moral, em alguns lugares uma escala até 10x1, como é o caso do Zafari, no Rio Grande do Sul. Tem matéria do jornal O Futuro debatendo e denunciando isso. Coloca aí na tela, Maxwell. Então, por exemplo, a questão central para o trabalhador brasileiro é fim da escala 6x1. Não vamos arregar, Zafra. Não vamos arregar na luta. Vamos seguir lutando. Por causa que o que vocês fazem é um crime. É um crime. Muito me surpreende a Justiça não ter feito nada, o Ministério do Trabalho não ter feito nada. Bem, na verdade não me surpreende, né? Melhora das condições de trabalho, combate ao assédio moral, respeito aos direitos trabalhistas, né? Aumento do salário e da renda do trabalhador. Você que trabalha na escala 6x1, está com a cabeça fodida, porque vive agoniado, vive com ansiedade, sem conseguir dormir, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a filha, não tem tempo para cuidar da sua saúde, não tem tempo para fazer uma caminhada. De verdade, você acha que o grande problema do Brasil é um projeto de lei para criminalizar comunista? É isso mesmo? Você está na escala 6x1, que pega o ônibus lotado. E aí, por mais que eu seja da classe trabalhadora, eu tenho uma coisa que nem é privilégio. Nem é privilégio. Sou plantonista, então de dia eu tô em casa. Que é esse horário que eu tô gravando esse vídeo. É o que se torna possível. Por causa que se eu trabalhasse à noite, quer dizer, se eu trabalhasse de dia, o negócio seria diferente. Por causa que ia chegar à noite e iria dormir. E aí, só que como trabalha à noite, fica aquele... Por mais que tu entenda que a lógica desse sistema, ele te molda todo santo dia. Aí tu acorda, porra, tá dia. Porra, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro. A política tá uma merda, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que cuidar da minha saúde física, eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Aí tu vê que as praças tá acabando, tá uma urbanização violenta. Aí qualquer academiazinha aí é 120, 150 pila. Porra, é um gás. É um gás. É a comida, é um café da... Aí tu fica como? Tu fica como? Enfim. Mas vamos pra cima. Não vamos desistir, não. O caminho é duro, a batalha é dura. E vamos pra cima, não vamos arredar, não. Para ir voltar do trabalho, tá todo dia pensando assim, puta que pariu, que não é essa? É esse o principal problema do trabalhador brasileiro? Me responda assim, de verdade, você é de direita, é de esquerda, me responda. É esse o principal problema do trabalhador brasileiro? E aí, aquele imbecil do Nicolas Ferreira corre de mim, viu? Inclusive, ontem, Nicolas, eu soltei um vídeo nas redes sociais, esse vídeo bateu mais de 5 milhões de alcance de pessoas nas redes sociais. Veja, eu tô indo para cima de você e eu tô aos poucos desconstruindo você. Os materiais que a gente solta estão na casa dos milhões agora. E você vai ficar correndo de mim, você vai continuar evitando citar meu nome, você cita todo mundo no Twitter, você responde todo mundo no Twitter, responde o Santinelli, responde não sei o quê, mas você não me responde, você não cita meu nome e eu vou continuar em cima de você. O imbecil do Nicolas Ferreira tá vazando dados de pessoas, inclusive vazou dados de uma moça
que foi demitida, está sendo ameaçada de morte, várias mensagens misóginas falando de estuprá-la, falando de matá-la. Isso é um deputado federal que está na internet fazendo campanha para demitir pessoas e que está vazando dados de pessoas que estão recebendo ameaças de morte, estão tendo sua vida colocada em risco. Veja, isso é papel de um deputado federal. Isso é papel de um deputado federal fazer isso. Vocês percebem que é engraçado como o discurso muda muito rápido. Então, poucos meses atrás, é liberdade de expressão irrestrita. O Nicolas Ferreira tem vídeo dele, também, o Nicolas Ferreira e o Kim Kataguiri, ambos, né? Tem vídeo do Nicolas Ferreira defendendo a legalização do nazismo. Presta atenção. Tem vídeo do Nicolas Ferreira defendendo a legalização do nazismo. Maxwell, coloque na tela, por favor. O que acontece? A liberdade de expressão ela é uma discussão muito mais profunda do que as pessoas acreditam. Então você tem Chomsky, por exemplo, que relata que existem, por exemplo, judeus que não são contrários a uma tese que foi feita, um estudioso, que colocou como se o Holocausto fosse mentiroso. Qual estudioso? Qual estudioso? Vamos lá nesse vídeo dele e comenta. Qual estudioso, Nicolas? Se você parar pra pensar, você fala, pô, o Holocausto aconteceu, nós vamos ficar deixando de falar que o Holocausto não aconteceu. Argumento de autoridade isso daí. E ficar influenciando pessoas, a própria comunidade judaica deu a liberdade desses caras falarem isso. Por quê? Segundo ele, a liberdade de expressão é plena e uma sociedade que ela auto se regula não é censurando as coisas, mas deixando com que as coisas aconteçam e que as pessoas consigam analisar que aquilo dali é absurdo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um partido nazista. É pequeninismo, não tem relevância nenhuma. Então, as pessoas vão olhar e falar, pô, ridículo isso, não vou fazer parte daquilo. E aí, o cara defende a legalização do nazismo porque a liberdade de expressão é irrestrita e agora está perseguindo pessoas, está demitindo pessoas. Gente, demissão por motivo político é ilegal. Né? Eu sei que você pode não ter condição e tal, mas procure um advogado porque é causa ganha, viu? Demissão por motivo político é causa ganha. Procure um advogado, vá para cima, processe porque é causa ganha. Então esses caras da liberdade de expressão irrestrita agora não tem mais liberdade de expressão não. Eles querem estabelecer uma dinâmica de censura, de marcatismo, imitando o modelo dos Estados Unidos, em que todo mundo que não é de extrema direita, todo mundo que não é fascista, todo mundo que não compactua com a ideologia racista, fascista, antipopular, antinacional deles tem que ser perseguido, tem que ser demitido, tem que sofrer prejuízo. E aí, gente, sabe o que precisa ser criminalizado mesmo no Brasil? Precisa ser criminalizado são pessoas que são inimigas do seu país, que defendem o Brasil ficar de joelhos para uma potência estrangeira como os Estados Unidos. Pessoas que defendem o ataque ao PIX, né, para favorecer as grandes corporações financeiras dos Estados Unidos. Pessoas... E aí, abre um parêntese aqui pro filho do Bolsonaro que tá lá nos Estados Unidos. E tá recebendo seu salário. E agora eles fizeram uma baita de uma manobra para isentar ele e ele continuar recebendo seu salário estando lá. Não, isso daí é um absurdo. Tipo, você consegue sair do seu trabalho e ir para outro país e ficar lá recebendo o seu salário sem trabalhar. E o pior, fazendo propaganda contra a sua empresa. Você consegue? Então, ele conseguiu. Pessoas que defendem que o Brasil entregue suas terras raras para o controle dos Estados Unidos. Pessoas que defendem que os Estados Unidos ameacem militarmente o Brasil. Esse tipo de gente precisa ser criminalizado, precisa ser caçado, precisa ser preso. E se fosse nos Estados Unidos, seria condenado à pena de morte. Né? Porque vai um deputado dos Estados Unidos defender que a... E aí, vamos de liberdade de expressão irrestrita? Que nem dos Estados Unidos? Vamos? Peninha de morte? Será que o Bolsonaro iria receber uma peninha de morte por a tentativa de golpe de Estado? Invade o seu país, ou defender que a China tome as riquezas do seu país para ver o que acontece com eles, né? Então, o modelo ideal de vocês, esses deputados que estão defendendo a aplicação da lei Magnitsky no Brasil, estão defendendo as sanções do governo Trump contra o Brasil, nos Estados Unidos, vocês estariam todos presos, caçados e, se pá, condenados à pena de morte, viu? Nos Estados Unidos. Porque a gente precisa criminalizar aqueles que defendem sempre atacar os trabalhadores.
retirar direitos dos trabalhadores, fazer cortes na saúde, fazer cortes na educação, fazer cortes na assistência social, na previdência social, congelar o maldito teto de gastos. Não se esqueçam, está acontecendo a CPI do INSS. No meio de toda essa muvuca de PEC da blindagem, que é a PEC da bandidagem, da PL da anistia, que, enfim, eles nem passaram nada do povo e tentaram ontem. Eu tô gravando esse vídeo hoje, né? Hoje é dia 18. É dia 18. Enfim, o salário mínimo, congelar o valor das aposentadorias, fazer cortes no BPC. A gente precisa criminalizar aqueles e aquelas que veem o povo trabalhador brasileiro como um mero carvão para queimar, como diria o grande Darcy Ribeiro. Olham o Brasil como se fosse uma grande feitoria para produzir riqueza, enviar para fora, deixar uma parte aqui com uma pequena elite, uma classe dominante que é antinacional, que é antipopular, que é entreguista, que não tem projeto nenhum de soberania e que, agronegócio, infelizmente, controla esse país e que faz com que um país com o potencial do Brasil seja um país em que a maioria da classe trabalhadora recebe menos de 2 salários mínimos, que a gente tem 40% da força de trabalho na informalidade, em que o pequeno e o médio comerciante não tem possibilidade nenhuma de prosperar porque não tem crédito barato, porque não tem apoio técnico, porque não tem uma política de... Saiu agora, o Brasil vai manter a taxa Selic em 15%, uma das maiores do mundo. Isso favorece a quem? Favorece os rentistas, banqueiros, filhas da... compras governamentais realmente planejada e robusta para garantir apoio para o pequeno e o médio, em que um punhado de grandes empresas, de grandes bancos, de grandes latifundiários, de monopólios estrangeiros controla a economia, controla a política, controla a cultura e faça com que esse país nunca tenha erradicado o analfabetismo, nunca tenha universalizado o acesso à água potável e ao saneamento básico, nunca tenha erradicado a miséria, não tenha erradicado a fome, embora o Brasil tenha saído do mapa da fome, e supera os critérios da ONU, o Brasil continua tendo fome no Brasil. Né? O Brasil continua tendo uma estrutura produtiva em que a agricultura é dominada pelo modelo agroexportador para basicamente produzir commodity para enviar para fora, despreocupado com a... Estava conversando com a minha amiga esses dias, que ela vem do meio rural que nem eu. E aí, tava fazendo tempo que a gente não conversava, estava conversando, falando sobre política e tudo mais. Ela é de direita, eu sou de esquerda. Mas, enfim, vivências da vida, né, gente? Eu acho que a contradição é bem válida a partir do momento em que as posições, os pensamentos, né, ideológicos, suas ações na realidade não ferem. Não ferem o outro coletivamente, né? Estamos falando de projeto de país, de sociedade. É disso que a gente está falando, não estamos falando individualmente. Não vamos cair nessa discussão moral, né? Estamos falando de um projeto de sociedade. Então, vamos compreender aqui, desde o momento do início desse canal, que a gente não vamos estar falando individualmente. Também estamos falando da sociedade, estamos falando da classe trabalhadora, tá bem? Então, conversando com ela me fala, ela é professora, né? Então ela me contou como é o processo dentro das escolas, as demandas. E aí ela teve oportunidade de trabalhar em 2 escolas, e ela estava me relatando. Enquanto na escola particular que eu trabalho, as crianças em horário integral têm tempo de ler, de estudar, têm acesso a laboratório de informática, de física, conteúdo é mais robusto. Mas quando a gente vai para a pública não tem infraestrutura nenhuma. Falta água, falta luz, internet, não tem laboratório, não tem tudo. E querem, e aí o governo fica empurrando projetos pra gente. E aí não tem verba, não tem dinheiro, não tem profissional. E aí? E aí? E teto de gasto, e corta gasto, corta gasto, e corta gasto. Olha o tanto que o Estado diminuiu. A nossa qualidade de vida melhorou? Não, e pelo contrário, agora estão querendo piorar ainda com a reforma administrativa. terapia do abastecimento do mercado interno. Veja, vocês
vocês, frente à condenação do Bolsonaro, frente ao fato de que o Bolsonaro foi condenado e não aconteceu nada nas ruas. Atenção, presta atenção aqui. A promessa deles Foi se o condenado. Bolsonaro fosse condenado, ia ter uma rebelião social, o país ia pegar fogo, o mundo ia acabar. Bolsonaro foi condenado, não aconteceu nada das ruas. Não teve nem sequer, sei lá, uma batida de panela. No bairro rico, a galera foi para a janela bater panela, protestar contra o STF. Reparem que Bolsonaro foi condenado e não teve nada. Mó paz. Eu tava lá na Chapada dos Veadeiros, quando saiu a sentença contra o Bolsonaro, paz na rua, tranquilidade, e a gente ouvindo um sambinha, Jorge Aragão, tomando uma cerveja, fazendo um churrasco, comemorando a condenação do Bolsonaro pelos motivos que não são os principais, né? Bolsonaro deveria ser preso e condenado pela pandemia, pelo genocídio que ele praticou. Tudo certo, né? E não aconteceu nada. Vocês estão sentindo que a sorte de vocês é que o governo Lula é um governo neoliberal e rendido, né? Que não aproveita as oportunidades que a conjuntura dá. Porque nesse momento, o ataque dos Estados Unidos ao Brasil, mais a condenação do Bolsonaro, vocês estão na defensiva. E era um momento, se tivesse um governo realmente com compromisso com a classe trabalhadora, era o momento de ir para cima, apresentar uma agenda de reformas populares, mobilizar a sociedade em torno de melhoras objetivas e concretas, como pautas como o fim da escala 6x1, retomar a Eletrobras para baixar o preço da conta de luz, retomar as refinarias da Petrobras privatizadas no governo Bolsonaro para, por exemplo, baixar o preço do combustível no norte do Brasil. A Exacsabá foi privatizada durante o governo Bolsonaro. Ampliar, de fato, os serviços de saúde, de educação, de infraestrutura, pensar uma política de mobilidade urbana com passe livre em todas as capitais e regiões metropolitanas, colocar essa agenda na rua. Nesse momento, vocês iam para defender. Mas aí tem uma coisa que eu não concordo muito com o Jones, né? Concordo com tudo que ele disse, plenamente. Mas o governo Lula nunca fez isso, né? Não seria hoje que eles iriam fazer. E sem falar que se ele pautasse isso agora, ia dar um rebuliço muito grande lá dentro. Por causa que você está falando de mexer com as estruturas do sistema político brasileiro, né? E aí, as pessoas que controlam essas políticas há gerações de família vão permitir? Seja maior ainda. Então vocês estão com medo e estão querendo criar um factoide. Que não, o Charles Kirk foi assassinado nos Estados Unidos pela esquerda. Não, o Tyler Robson, que é o suspeito de matar o Charles Kirk, é de família conservadora. O Tyler Robson não tem nada nele que indique que ele seja de esquerda, progressista, comunista, socialista, absolutamente porra nenhuma. Veja, é uma matéria da CNN e o título é o seguinte: quem é Tyler Robson, suspeito de matar o influenciador Charles Kirk? No meio da matéria da CNN diz o seguinte: mas há alguns anos no ensino médio, Robson, assim como sua família, era politicamente conservador e apoiou o presidente Trump antes das eleições de 2022, disse um ex-colega da CNN. Quando eu conheci a sua família, eles eram com o Trump fanático, disse o ex-colega de classe. Quando isso aconteceu, eu pensei, não sei o que mudou. Pois é, né? O cara com histórico conservador, branco, cristão, armamentista. Aí vocês, a esquerda está matando. Não, porra, quem pariu Mateus? Quem que fez Mateus que balance? O país armamentista, em que todo mundo tá armado, vocês acham isso bonito. Cara, branco, cristão, heterossexual, estudante, modelo, exemplar da família conservadora estadunidense, foi lá e matou o outro, porque nos Estados Unidos, um jovem de 22 anos tem habilidade para ser um sniper. Porque desde os 5 anos de idade, ele manejava a arma, porque o pai achava isso bonito, ensinou ele desde os 5 anos a usar arma. Aí o cara chega com 22 anos, sabe usar pistola, sabe usar escopeta, sabe usar rifle, sabe usar a porra toda. Vocês querem jogar isso na conta da esquerda? Venha não, viu? Esse filho é de vocês, essa obra é de vocês. E aí, com muita tranquilidade e muita objetividade, eu, particularmente, fico muito feliz que vocês estão revelando para o mundo inteiro o cinismo e a hipocrisia de vocês. Passamos rapidamente da liberdade de expressão irrestrita a quero censurar os comunistas. Mas peraí, pô. Era vocês, bando de lixo, PMBL, que estavam o tempo todo me chamando para debater, querendo aparecer na minha aba, vamos debater, vamos debater, vamos debater, e agora que é criminal
É isso, né? E então esse canal surgiu hum, numa primeira idealização ali, início da pandemia, que foi todo mundo afastado e tudo mais, que era um projeto de podcast. Mas enfim, a vida não é só aquilo que a gente pensa que é, né? E ela leva a gente para outros rumos. E aí, e aí caí nesse âmbito do desânimo e tudo mais. Tenho bastante tempo de atuação enquanto militante, né? Dos meus movimentos que eu venho, da minha base. Mas aí que gerou que eu acabei me afastando. E estamos voltando com esse projeto, um Barril de Esquerda. E não é só meu, não é só eu que estou idealizando isso aqui, né? E, mas enfim, é isso. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar, tá bem? E vamos junto aí, por causa que aqui é um barril de esquerda e nós vamos explodir o atual sistema político brasileiro.